Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou atualizar um vídeo que eu fiz em 2018, onde eu comentei sobre as minhas experiências com os Ryzen de segunda geração e os de primeira geração também. Desde o 2700X até as APUs 2200G, 2400G, onde eu comentei sobre as instabilidades da plataforma, as coisas que melhoraram e o meu feedback de uso diário que eu estava testando aqueles processadores. Hoje nós vamos fazer dos Ryzen de terceira geração, que foram lançados em 2019, já fazem uns 7 meses mais ou menos, onde eu vou comentar desde o 3700X até o 3600, 3500X e as APUs, que na verdade não são de terceira geração, mas ao mesmo tempo são. E creio que vocês já entendam sobre isso a essa altura do campeonato, mas eu vou explicar mais sobre isso também. E no próximo vídeo eu vou trazer as minhas experiências com CPUs Intel de nona geração, desde o 9900K até o Pentium Gold. Então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e muito em breve nós vamos ver esse vídeo por aqui também. Vem comigo até o final. Esse vídeo é um oferecimento das fãs MF120S da Deepcool, que conta com um design futurista construído em alumínio e iluminação RGB com 16.7 milhões de cores endereçáveis e controladas tanto via software quanto via controlador próprio. Mas não apenas no design, elas também proporcionam excelente ventilação com baixos níveis de ruído. Torne o seu case incrivelmente único clicando no primeiro link da descrição. Antes de mais nada, pessoal, vocês devem estar estranhando, quem acompanha muito o canal, né? Lucas, cadê aquele monte de coisa que você tinha aqui no fundo? Você vendeu tudo? Não, na verdade eu estou reorganizando as coisas aqui e decidi dar um uso diferente para essa estante. Ao invés de simplesmente entulhar um monte de produto, eu estou colocando os próximos vídeos do canal. Embora nem tudo vai aparecer porque eu estou na frente, convenhamos, eu não sou um cara muito pequeno, né? Mas vamos lá, pessoal. Falando aqui sobre a minha experiência, né? Eu anotei alguns tópicos para que eu não esqueça, porque são muitas coisas. Nesses 7 meses eu usei quase que diariamente os Ryzen, inclusive na minha máquina, pessoal, eu uso o Ryzen já faz um bom tempo, né? Começar aqui pelo ponto-chave, que é a instabilidade. Já faz um bom tempo que a gente fala sobre estabilidade na plataforma Ryzen. Desde a primeira geração, quando a AMD lançou o Zen, havia problemas de instabilidade. Às vezes placa-mãe que não dava boot, às vezes memória RAM que não dava boot ou que não conseguiu rodar na frequência máxima, às vezes problemas nos softwares, nos drivers, enfim. Ocorre que era uma arquitetura nova, então era esperado algum tipo de bug, algum tipo de incompatibilidade com Windows, por exemplo, até porque quando a gente fala de sistema operacional, a infinidade de possibilidades de drivers, BIOS, versões do sistema é muito grande, então acaba que tem alguns problemas. E não, eu não estou passando pano para a AMD, estou relatando os fatos. A gente compara com CPUs Intel de nona geração, eles usam basicamente um design do Skylake, lá de 2015. Então são muitos anos trabalhando na mesma arquitetura que foi sendo refinada pouco a pouco. Era aqueles 5%, 7% em cada geração, mas a arquitetura foi se mantendo muito parecida. Então, tanto a BIOS, o sistema operacional, os programas, os drivers são muito maduros no lado da Intel. Por isso que hoje a gente vê pouquíssimos problemas lá, embora existam, e eu vou comentar no próximo vídeo. Né? E no lado da AMD, principalmente compatibilidade de RAM, porque as pessoas perceberam, lá na primeira geração, 2017, que quando você colocava uma memória RAM de alta frequência, 3000, 3200, você trazia mais performance para o processador, porque o Infinity Fabric rodava na mesma frequência real da memória. E isso trazia, o Infinity Fabric vamos chamar de cache para facilitar, para vocês entenderem melhor. Ele rodava numa frequência maior. Então aumenta o desempenho geral do processador, né? Mas nem todos os processadores tinham um Infinity Fabric que conseguia rodar nesse overclock, nessa frequência maior. Porque o Infinity Fabric com RAM 2400 é um, com RAM 3000 é outro. E aí que veio esse problema, né? E também nem todas as placas-mãe conseguiam rodar com a RAM na frequência mais alta, né? Até o controlador de memória de alguns CPUs não conseguiu. Então, por exemplo, RAM 3400 era quase impossível. RAM 3600, cara, era muito difícil. Tinha que ser um chip selecionado para fazer isso. Os Ryzen de segunda geração melhoraram bem essa questão.
a RAM ficou mais fácil, mais compatível, a lista nos zagueiros só aumentava no que diz respeito a suporte de memória, e o controlador de memória foi refinado. Então ficou mais fácil, mais tranquilo as coisas, embora ainda você presenciava um ou outro problema dependendo da placa, da combinação de placa e memória. Agora, na terceira geração melhorou bem isso, pelo seguinte fato: o controlador de memória novamente refinado, e o Infinity Fabric agora pode rodar com um divisor. Então, por exemplo, quando você roda a RAM a 3.400, 3.500, se o Infinity Fabric por algum motivo não conseguir rodar naquela frequência, a BIOS aplica, e você pode fazer isso manualmente também, a BIOS aplica um divisor, vai rodar na metade da frequência, já rodava na metade da frequência da RAM, na frequência real. Ele pode rodar a 1/4 da frequência, por exemplo. Isso significa que, mesmo que ele vai perder um pouquinho de desempenho, você vai conseguir usar a sua RAM na frequência máxima. Então, eu fiz testes aqui no canal de a melhor memória RAM, ou a RAM ideal para Ryzen, eu vou deixar até esse vídeo aparecendo aqui, quem quiser assistir, aonde mesmo em RAM 3.600 MHz, o Infinity Fabric ainda rodava na proporção 1:1. Acima disso, 3.733, 3.800, 4.000, se ele não conseguir, ele roda em 1/2 ou 1/4. Então foi uma forma que a AMD encontrou para possibilitar que você usasse RAM 4.000, 4.400. Hoje isso é possível. Na segunda geração isso era muito, muito difícil, usar RAM numa frequência tão alta. Então a estabilidade para RAM melhorou bem, a compatibilidade com RAM melhorou bem. Tanto que nos testes de placas-mãe que eu faço aqui no canal, eu uso RAM 3.200, 3.400, 3.600. Difícil uma placa-mãe que não suporta. Todas elas rodam perfeitamente, usando, lógico, o Ryzen de terceira geração, porque o controlador de memória está no processador. É ele que vai ditar a estabilidade e a performance, ok? No que diz respeito à estabilidade de clock de processador, aí a gente entra naquelas polêmicas da frequência. Isso, eu acho que foi uma falha de marketing da AMD. Eles deveriam explicar isso antes para as pessoas. Hoje eles deixam isso mais explícito no site, mas antes não era assim. Eles colocavam lá, por exemplo, Clock Boost do 3600, 4200. As pessoas acreditavam que quando você rodava todos os núcleos do CPU em stress, ficaria 4.200 MHz, quando não é verdade. Porque a frequência de 4200 é em um núcleo só. E é a mesma coisa que a Intel faz, porque eles precisam manter o TDP do processador. O 3600 tem um TDP de 65 watts, certo? Esse é o TDP que deveria ser o máximo quando você rodar todos os núcleos em stress. Só que se ele deixar todos os núcleos em 4.2 stress, o TDP vai lá para casa do chapéu, vai passar de 95 watts. Pode passar até de 100 watts, dependendo do V-Core. Então, a AMD e a Intel fazem isso para manter o TDP. Quando você pega um chip melhor, de 95 watts, como um 3600X, a frequência é um pouco maior, justamente por conta disso, ok? Então, no caso ali, os CPUs Intel, você pega um 9900K, que é um chip que eu tenho aqui. Ele fala que o boost é 5 GHz em um núcleo. Quando você roda todos os núcleos, você fica 4.7 todos. 4.7 todos. E aí, se você faz o overclock manual para 5 GHz, o TDP vai para mais de 150 watts. Da primeira geração para a segunda geração, as pessoas ultrapassaram a barreira dos 4 GHz nos Ryzen. Era muito difícil passar de 4 GHz. A segunda geração a gente conseguia ali 4.1, 4.2, e existia uma expectativa que na terceira geração o CPU chegaria a 4.5, 4.6, e haveria uma elasticidade do overclock maior, o que não aconteceu. Os Ryzen de terceira geração, eles não têm uma elasticidade de overclock muito alta, eles estão meio que no limite. Então, é lógico que depende de chip para chip, tem chip que vai conseguir subir bem, mas tem outros que não. Mas, por exemplo, você pega um 3600, que em estoque fica rodando ali a 4.100, 4.125, dependendo do uso dele, né? No máximo você vai conseguir colocar um 4.3 ali, estourando um 4.4, né? Ou seja, está muito próximo do limite do processador. Diferente de um 1600, que você pegava ali 3.2 GHz, você rodava 3.9, a elasticidade era muito grande porque a frequência era muito baixa. Os Ryzen de terceira geração já tem uma frequência alta, de forma com que o overclock é mais para o cara que é entusiasta, que quer extrair um pouquinho mais, ter uns pontinhos a mais no benchmark, mas
O uso em estoque hoje dele é perfeitamente possível, o desempenho é bom e comparável com CPUs Intel é muito bom. Você pega um 3600 hoje em estoque, coloca do lado de um 8700K, você vai ver que o CPU roda muito bem, muito parecido, e o 8700K tem um clock parecido, os 4.3 GHz ali, né? Enfim, então a estabilidade de memória melhorou bem, compatibilidade também, e o clock do CPU está estável. Agora, lógico, ocorreu aquela polêmica onde mesmo a hora que a gente rodava um núcleo, apenas um teste de um núcleo, não estava alcançando a frequência boost máxima. Isso foi uma falha da AMD. Por exemplo, você pegava um 3600 e um núcleo deveria pegar 4.2. Não estava pegando. Por bug do PBO ou qualquer outra coisa lá. E eles lançaram updates de BIOS, que são as DLCs da AMD, para corrigir esse problema. E aí os CPUs passaram a rodar com frequências um pouco maiores quando rodava menos núcleos. E o problema disso, cara, é que varia de placa para placa. Você pode pegar um mesmo processador, um 3600, por exemplo, colocar numa placa e ele vai rodar ali, você vai rodar o seu jogo, vai estar 400, 425. Você põe em outra placa, ele está rodando a 450, 480. E é um problema da placa. É complicado, cara, porque aí o usuário não tem como testar isso. Ele vai comprar uma placa-mãe qualquer, um CPU qualquer, e vai testar e saber ali na hora como é que roda. Mas ainda assim é uma diferença pequena, tipo 25 MHz, 50 MHz. Caso a pessoa queira, faça questão de rodar numa frequência maior, você pode simplesmente fazer um pequeno overclock, né, que já resolve, até que a AMD ou os parceiros, os fabricantes, equilibrem essa questão, né? Enfim, vamos falar agora aqui sobre a performance em relação aos CPUs Intel, que era uma coisa muito esperada, né, em relação aos Ryzen de segunda geração também, porque da segunda geração para a primeira geração foi apenas um refinamento. Caiu um pouco a litografia, os CPUs ficaram um pouco mais rápidos, aumentou o clock, os caches ficaram um pouco mais rápidos, e isso ajudou os processadores. Eu fiz diversos testes aqui no canal comparando os Ryzen de primeira, segunda e terceira geração, onde vocês podem ver que existe sim um aumento de desempenho de primeira para segunda, mas de segunda para terceira, quando a gente fala de chips equivalentes, por exemplo, um 2600 para um 3600, cara, melhorou bem o desempenho em jogos, bem, especialmente em jogos onde os CPUs AMD se davam mal, que é Assassin's Creed, Watch Dogs, né? Jogos onde você focava em altas taxas de quadros. Para o cara que joga 60, melhorou muito pouco, porque o 1600 já rodava bem nesses casos, com exceção de alguns jogos que realmente passava mal, mas 2600 já resolveu esse problema. E o 3600 é um CPU para um cara que quer jogar uma alta taxa de quadros, 120, 144, ou manter boa estabilidade acima dos 60, né? Então a diferença realmente foi bem interessante e encostou nos CPUs Intel. Você vê que um 3600 hoje briga com o 8700K, que é um CPU mais caro, briga com um 9600K, que é um CPU de uma faixa de preço muito próxima. Tem jogo que até o 300 chega a ganhar. E era uma coisa inédita, a gente não viu isso acontecendo na primeira geração. Com exceção de jogos onde você precisava usar muitos núcleos e muitas threads. E os CPUs Intel, por exemplo, você pegava um i5 de sétima geração, de 4 núcleos e 4 threads, ele passava mal em certos jogos, né? Mas comparando com os CPUs atuais, foi uma surpresa ver os Ryzen ou encostando ou, em alguns casos, até ganhando. E lógico, você pega um 3600 que custa R$ 1.100 versus um 8700K de R$ 2.000, não tem nem o que falar de quem ganhou ali. Um CPU que custa R$ 800 a menos, não, né, ou R$ 900 a menos, com certeza o custo-benefício foi bem melhor, né? E esse próprio movimento que a AMD fez de lançar os Ryzen de terceira geração, de segunda geração, com mais núcleos ou mais threads, frequências maiores, em relação ao que a gente viu nos FX, fez com que a própria Intel se mexesse no mercado, deu um chacoalhão nela. A Intel, bom, vocês sabem disso, né? Era CPU de 4 núcleos, o que tinha. Não tinha mais do que isso na plataforma popular, o mainstream. E depois a Intel lançou o 6-core, octa-core, 10ª geração, a expectativa é que o i9 tenha 10 núcleos, o i7 tenha 8/16.
o i5 vai virar 6/12 pela primeira vez na história da Intel. Isso foi graças à concorrência. Espero que continue os dois concorrendo. Eu não vou torcer pela AMD para que a Intel se dê mal. Eu não vou torcer pela Intel para que a AMD se dê mal. Não, os dois briguem pelo menor preço, pela melhor performance. E aí o seu bolso vai decidir quem é o melhor, né? O que ofereceu o melhor desempenho pagando menos. Enfim, pessoal, então, em relação aos CPUs Intel, a performance ficou muito equilibrada, muito parecida. Aquela diferença que existia de Ryzen segunda geração para os Intel atuais diminuiu muito. Então hoje um 3600 é um CPU muito completo, que atende bem qualquer demanda. Streamer, gamer, hardcore, tanto o cara que quer jogar 60 ou o cara que quer jogar 144, enfim, é um CPU bem completo, né? Lucas, por que continua vendendo 1600, aquele 1600 AF lá que tem 12 nanômetros e tal? É barato, ainda é barato. Atende a demanda de pessoas que não têm condições de pagar R$1.100 um processador. A gente não pode tapar o sol com a peneira, né? O 1600 ainda vende bem, o 2600 ainda vende na China aqui, 2700 ainda tem muito chip antigo no mercado, que após o lançamento da terceira geração passa a vir com preços melhores. E os Ryzen de quarta geração devem continuar isso, porque vão lançar chips novos esse ano, a expectativa é essa, ainda no socket M4, né, pelo que tudo indica, todos os roadmaps da AMD, e os Ryzen de terceira geração devem ficar melhores, né? Já pensou para você pagar um 3600 aí por, sei lá, uns R$700, R$800 daqui a um tempo? Coisa boa, né? Agora eu vou comentar com vocês sobre o segundo problema, o segundo ponto crítico dos Ryzen de terceira geração, que é a temperatura. Quem testou a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração, percebeu que houve um aumento na temperatura dos chips. Os de primeira geração eram bem frios, acabou com aquele legado dos FX 9590, TDP alto e tal, esquentavam muito pouco. O 2600, por exemplo, já aumentou um pouquinho a temperatura. Lógico, sim, varia de chip para chip, os chips não são iguais, uns podem esquentar mais, outros menos. Mas de uma forma geral, havia um consenso que aumentou um pouco a temperatura dos chips. E os de terceira geração continuaram esse legado. E a gente tem algumas hipóteses. Uma delas é pela densidade de transistores, porque na primeira geração eram 16 nanômetros, ou aliás, 14 nanômetros. A de segunda geração era 12, agora são transistores de 7 nanômetros. A gente tem transistores concentrados em uma área menor. São muito pequenininhos, muito próximos um do outro. Isso provavelmente explica por que os Ryzen de terceira geração são mais quentes quando a gente usa um cooler box, por exemplo. E lógico, também é importante ressaltar que a AMD fez um downgrade no cooler do 3600 e do 2600. O 1600 veio com o Wraith Spire, que era um cooler um pouquinho maior, com uma base redonda de cobre. O 2600 veio com Stealth. Eu não entendi até hoje por que eles não mandaram o mesmo cooler. Reduziram o cooler do processador. E o 3600, que eles sabiam que seria um pouco mais quente, poderiam voltar a usar o Spire. Colocaram o Stealth. Então o cooler que... Claro, você consegue usar o cooler do 3600? Consegue, só que se você roda um teste de stress, 100%, o CPU pega 80 graus, 85 graus, dependendo do caso. Lembra bem o cooler box da Intel. Você pega aí um CPU que vem com cooler box, a temperatura é basicamente essa. Para você ter uma temperatura melhor, ou você faz undervoltage, a gente vai comentar sobre isso daqui a pouco, ou você troca o cooler, né? Enfim. O undervoltage, os CPUs de terceira geração chega a pegar 1.5 volts. É uma frequência automática e depende de placa para placa também, que é aquele problema do PBO que eu falei para vocês. E às vezes o CPU pega 1.5, que é uma tensão muito alta, mas isso com o CPU em baixo estado, né? Um CPU que não está rodando teste de estresse. Teste de estresse 1.5 volts, você vai pegar 150 graus no seu processador. Você pode reparar, quando você instala um software tipo HWInfo, HWMonitor, CPU-Z, quando está parado, ele fica oscilando de 1.3 a 1.45, 1.49, 1.48. Esse é o automático do CPU. A princípio, o usuário não deveria se preocupar. Aonde o usuário deveria se preocupar? Se você estiver rodando um teste de estresse,
a tensão do CPU estiver muito alta, 1.45 volts, em 100% dos núcleos a temperatura fica muito alta. E aí que a gente sugere o usuário fazer o undervoltage, até que corrijam o problema do PBO nessa questão, porque os chips conseguem rodar com uma tensão menor. O problema varia de chip para chip. E aí, para o fabricante implementar isso na BIOS para atingir todos os chips, teria que fazer como se fosse um teste de benchmark no CPU para ele conseguir auto-identificar qual é a melhor tensão para ele, né? Então, eu consigo fazer um undervoltage, por exemplo, o meu 3700X chega a pegar uns 1.5, em stress 1.45, 1.44. Eu coloco ele a 1.38, 1.39 e ele já roda na frequência estoque e a temperatura cai muito. Dá para usar até o cooler box padrão dele, né? Então, esse é um problema sim dos Ryzen de terceira geração. Temperatura alta, acredito que pela densidade também, mas por conta da tensão tá um pouco desregulada por problemas do PBO, que é o Precision Boost Overdrive, ok? Que é uma função que permite que o CPU rode numa frequência maior por mais tempo, dependendo da carga de trabalho. Enfim, pessoal, o vídeo está ficando muito longo, a gente vai encerrar daqui a pouquinho. Uma coisa que melhorou bem em relação aos de segunda geração foi a corrente necessária, eficiência energética. A gente fala pouco sobre corrente, a não ser nos reviews de placas mãe que eu comento bastante sobre isso. Mas, por exemplo, cara, um 3700X é um CPU mais rápido que um 2700X e exige a metade da corrente, ele exige uns 55 amperes em teste de estresse, enquanto que um 2700X exige por volta de 95, chega a pegar 100 amperes, né? Olha a diferença, entregando 8 núcleos, 16 threads, mais performance porque melhorou o IPC, melhorou o controlador de memória, entregando a metade da corrente, o que significa que você pode colocar um 3700X em placas mais básicas, em B450, enquanto que um 2700X, para ele entrar numa B450, tem que ser uma boa B450, com VRM muito forte e com dissipador, né? Já o 3700X não. Eu já fiz testes com ele em placas B450 sem dissipador e rodou. Sim, o VRM fica um pouquinho quente, mas rodou. Enquanto que um 2700X a situação fica terrível nas placas-mãe sem dissipador, mais simples. Então essa foi uma evolução interessante. E isso é uma coisa progressiva, porque o 3600 também exige menos corrente que o 2600. Ok? O CPU ficou mais rápido em todos os aspectos, exige menos corrente que o anterior. A expectativa é que os de quarta geração continuem esse legado. Os CPUs venham mais eficientes, entregando mais desempenho, consumindo menos. Eu não estou falando apenas do TDP, dissipação, mas exigindo menos o VRM, o que possibilita placas mais baratas. Então você acaba economizando na placa-mãe. Por exemplo, o cara vai comprar um 2700X ou um 3600. Ele consegue economizar na placa-mãe no 3600. Até o A320 roda um 3600. Agora, o A320 não roda um 2700X. Porque o CPU é muito exigente, cara. Eu já fiz testes aqui no canal e vocês viram que a situação ficou crítica, ficou tensa, né? Enfim. E o resumo dos CPUs, pessoal, nós temos aí os que eu testei, obviamente. Eu nunca testei um Ryzen 9, a AMD nunca mandou nada pro canal, né, dessa categoria. 3700X é um ótimo CPU, na minha opinião, cara, é o máximo que você precisa para jogos, e olha que o 3600 já é suficiente, mas é o máximo que eu te recomendaria assim, ó, eu quero gastar no meu CPU, eu quero ter um CPU para jogos, para stream, o máximo 3700X, porque um Ryzen 9 já fica bem mais caro, não é a realidade da maioria, né? Aí cada um, lógico. 3600X é um CPU um pouquinho melhor que o 3600, tem uma frequência maior, mas eu ainda recomendaria o 3600, porque é um CPU que tem uma frequência legal, aparece num preço bom. Não sei que a diferença de preço seja muito pequena, mas é bom lembrar que o 3600X tem um TDP maior, ele é 95 watts. Ele vai dissipar mais calor porque a frequência é maior. Então o cooler box pode não segurar tanta temperatura. Aí você entra naquelas questões de undervoltage que eu falei para vocês, né? Mas realmente o 3600 é o melhor CPU da terceira geração, na minha opinião. É o que mais vende, não é à toa, né?
Aí nós temos o 3500X e 3500 que chegaram depois, que são bons CPUs, reduziram ali o número de threads para atender uma certa demanda do mercado chinês, acabou vindo para o Brasil depois. Nós temos as APUs, 13400G e 3200G, que na verdade elas não são de terceira geração, elas recebem o nome de 3000, mas elas são de segunda geração, por isso que eu nem comentei muito sobre elas. O Athlon é a mesma coisa, eles são Zen Plus, ou seja, basicamente o que aconteceu de 2600 para o 1600, né? E eu testei muito pouco elas aqui. O 13400G eu testei naquele mini PCzinho da ASRock, quem não assistiu eu vou deixar aparecendo aqui no canto. O 3200G eu trouxe, eu uso ele em review de placa-mãe para mostrar um pouco da performance, mas são bons processadores. Eu normalmente não recomendo o 3400G porque ele é um CPU meio caro, né? Você compra um CPU, tudo bem, com chip gráfico integrado, uma Vega 11, que é um bom CPU para você poder jogar até algum joguinho mais leve, mas na mesma faixa de preço você acha CPUs, por exemplo, um 2600, né, ou 9400F, que são CPUs melhores para ser usados com placa de vídeo. Então eu falo assim, pô, o cara quer comprar uma máquina básica, sem placa de vídeo, põe um 2200G, no máximo 3200G, um Athlon, né? Ah, futuramente eu quero comprar uma placa de vídeo. Aí você coloca ali uma 570, uma 1650 Super, que é uma placa bacana para você usar com 3200G, um 2200G. São CPUs simples, só que são uma porta de entrada para você depois colocar um 2600, um 3600. Né? A facilidade de upgrade é muito boa. Esse é um ponto muito positivo nos Ryzen. Desde 2017 mantém o mesmo socket, tudo compatível. Isso é uma coisa muito interessante. Agora, o cara que coloca um 3400G, você vai gastar bem no processador e vai comprar um 4/8 por 700 e poucos reais, por 800 reais. Então se você já for comprar uma placa de vídeo, coloca um 3600, coloca um 2600, coloca um 9400F, que vai ficar tranquilamente, ok? Vai ficar bem tranquilo. Enfim, pessoal, chegando então ao final dessa minha experiência com os Ryzen, o que eu posso falar para vocês é que é uma plataforma que amadureceu bem e acredito que vai continuar amadurecendo ao longo das próximas gerações. Nós devemos estar chegando na última geração no socket M4, que é o Ryzen 4000, depois eles vão trocar para trazer CPUs com um novo design, enfim, isso é uma coisa esperada. A AMD havia dito que duraria até 2020, embora os CPUs ainda vão continuar no mercado por um bom tempo, tal como os FX ficaram por aí, o que acaba facilitando o upgrade das pessoas, caso seja o seu caso, né? O mercado precisava de mais competição, né? Porque então dominava o mercado por muito tempo, e era aquela mesmice, era os 5 desde a primeira geração até a sétima era 4/4, né? Aí só na sétima geração, da sétima para a oitava, mudou com a chegada dos Ryzen. Então a concorrência foi muito boa nesse segmento e agora a expectativa é que continue essa briga com a Intel lançando a 10ª geração mais rápida, com mais núcleos, com mais threads, de repente até com um preço mais interessante, ok? Isso é bom até para o cara que não queria comprar AMD, o cara que odeia AMD. O cara pode comprar hoje CPU Intel com mais núcleos, com mais threads, por conta da concorrência, né? Isso é bom para os dois lados. Então, a minha experiência foi boa, melhorou bem o desempenho em relação aos de segunda geração e foi ajustando as arestas aonde precisava. Tem alguns pontos para ser melhorados, como a questão do PBO, isso depende dos zagueiros e dos fabricantes desenvolverem e trabalharem em conjunto com a AMD, né? Mas a plataforma está muito boa e tenho gostado de usar aqui, ok? Muito em breve eu trago para vocês um vídeo falando sobre a minha experiência com CPUs Intel. Grande abraço, até mais, tchau.